bem-vindos ao Direitos do Aposentado. Estamos voltando agora, depois de 30 dias de férias, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na mídia, que são as mudanças que estão ocorrendo todos os anos com relação às aposentadorias que vão acontecer. E hoje nós temos aqui novamente a Fernanda Romão, que é advogada e que integra o nosso departamento jurídico. Bem-vinda novamente, Fernanda. Muito obrigada, Renê. Boa tarde. Boa tarde. E estamos aí vendo essas mudanças ocorrendo novamente, né? E as pessoas ficam um pouco apreensivas. O que muda esse ano e como é que ocorreu isso daí? Sim, é importante, Renê, esclarecer que, como você disse, né, as pessoas ficam apreensivas porque escutam, ai, alterou as regras da aposentadoria. Mas não é que veio uma lei nova. Essas alterações, elas advêm da Emenda Constitucional 103 de 2019, que culminou na reforma da Previdência Social. Então, antes tinha a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, com a reforma, não existem mais essas aposentadorias. Hoje, somente tem a aposentadoria programada, que é para quem começou a contribuir depois de 2019, né? 13 de novembro de 2019. Então, quem já vinha contribuindo antes, a reforma trouxe 5 tipos de regra de transição, para não prejudicar tanto a pessoa que já vinha contribuindo, esperando ali se aposentar, aí de repente muda tudo, né? Então, essas regras de transição, ela vem para tentar amenizar, abrandar, né, os requisitos para quem já vinha contribuindo. Então, esse ano, 2 regras de transição teve a sua alteração. Uma é a aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima. Então, para a mulher, ela precisa ter 30 anos de contribuição no mínimo e hoje a idade dela aumentou para 59 anos. O homem, ele precisa ter 35 anos de contribuição e hoje a idade dele é de 64 anos. Então, essa idade mínima, ela vem sendo aumentada de 6 meses em 6 meses a cada ano. Então, ano que vem, a mulher tem que ter no mínimo 59 anos e 6 meses, o homem 64 anos e 6 meses, assim até o homem chegar a 65 anos de idade e a mulher a chegar a 62 anos de idade. Isso aí vai chegar lá na frente também, porque de 6 em 6 meses. Sim, o homem vai atingir 65 anos em 2027 e a mulher em 2031, nessa regra de transição. Bom, a gente via antes que as coisas eram mais simples, era fácil você saber como é que estava a sua vida laboral e quando você iria se aposentar. Agora parece que está ficando mais difícil você entender isso. Explica um pouquinho como é que as pessoas podem fazer esses cálculos ou se elas precisam realmente procurar alguém. É muito importante ela procurar um advogado especialista na área. Por quê? Pela lei, o INSS, quando o segurado vai lá dar entrada na aposentadoria, ele tem a obrigação de verificar qual é o melhor benefício que aquela pessoa pode receber. Então, às vezes a pessoa vai lá dar entrada, são 5 tipos de regras de transição. Então, a pessoa, às vezes, sei lá, preenche 2 tipos de regra de transição, pode acontecer. Então, é obrigação do INSS apresentar, olha, nessa regra de transição, esse é o valor. Nessa outra regra de transição, esse é o outro valor. E a pessoa, obviamente, vai optar pelo valor de maior, o benefício que for maior, né? O valor. Porém, às vezes, se a pessoa esperar 1 ano, ela pode preencher requisitos para outra regra de transição que vai ser muito mais vantajosa. Então, o correto mesmo é ela procurar um advogado especialista porque ele vai fazer um planejamento previdenciário. Então, ele vai analisar a situação atual dela, né, quanto tempo de contribuição ela tem, qual a idade dela e vai projetar para o futuro quais regras de transição que ela vai preencher, em quais anos e qual o valor que vai ser cada benefício. Assim ela vai ter uma maior segurança para escolher qual é a melhor época para ela conseguir se aposentar. Então não tem como a pessoa chegar, pegar a legislação, pegar as regras e tentar entender aquilo. É bem desafiador, ainda mais para quem não é da área, né? Por isso que nós estamos aqui para poder auxiliar, principalmente os nossos sócios, né? Que nós temos muitos sócios que são pensionistas, que ainda não estão aposentados, então eles podem contar com a nossa orientação também nesse sentido.
Só voltar um pouquinho para lembrar que isso é para quem vai se aposentar. Quem já está aposentado não tem mudança agora, Não tem né? mudança, não. Nenhum. Quem está aposentado, se ainda estiver dentro do prazo decadencial, a gente pode verificar se existe a possibilidade para fazer algum tipo de revisão. Mas essas regras é para quem ainda vai se aposentar. Essas revisões também depende de muitas coisas aí que não vem ao caso. Exato. E essas mudanças que estão ocorrendo agora, elas surgiram naquela reforma de 2019. Isso. E como é que fica? Os direitos adquiridos, como é que ficaram ali? Então, o que é o direito adquirido, né? É quando a pessoa, antes da alteração da lei, ela já preenchia todos os requisitos das regras da lei anterior. Então, se até 13 de novembro de 2019 a pessoa ela já tinha 35 anos de contribuição, vamos colocar, né, o homem. Antes era 35 anos de contribuição e o homem 30 anos de... a mulher, né, 30 anos de contribuição. Isso. Independente da idade. Era ter o tempo de contribuição, se aposentava. Então, vamos supor que alguém preencheu esses requisitos, mas na época não quis dar entrada. Ah, hoje eu quero dar entrada. Então, ela consegue. Hoje, mesmo dando entrada hoje, se até a alteração da lei ela já preencheu os requisitos da lei anterior, ela consegue se aposentar com as regras da lei anterior. Então, isso é direito adquirido. Eu tinha o direito ali adquirido, os requisitos preenchidos, mas eu optei em não usufruir daquele meu direito naquela época, mas eu posso usufruir do direito posteriormente. O fato de uma pessoa estar contribuindo simplesmente não caracteriza então o direito adquirido. Não. Ela teria que preencher todos os Tem que requisitos preencher mesmo. o requisito, né? Vamos colocar aí, tem uma outra regra de transição, que é o pedágio dos 50%. Só para tentar ilustrar, para tentar entender, né? O que é esse pedágio dos 50%? A pessoa, até a data da reforma, a mulher faltavam 2 anos para ela completar os 30 anos. Ou o homem faltavam 2 anos para ele completar os 35 anos. Ou seja, ele não preencheu os requisitos da regra anterior. Porém, ele estava quase chegando lá. Aí veio a reforma. Então, nesse caso, veio essa regra do pedágio de 50%. O que isso significa? Que a pessoa ela teria que continuar contribuindo até atingir o tempo anterior requerido, ou seja, a mulher faltavam 2 anos, então vamos supor, ela tinha 28 anos, então ela tinha que contribuir mais 2 anos para chegar nos 30, que era o que faltava, mais metade do tempo que faltava, que é esse pedágio. Ou seja, se faltavam 2 anos, metade de 2 anos, 1 ano. Então, ela tinha que continuar contribuindo 3 anos e aí ela consegue se aposentar pela regra de transição do pedágio dos 50%. Sem prejuízo para o valor do benefício. Sem prejuízo, a regra de cálculo teve uma certa alteração também, que são várias alterações que tiveram, né? Principalmente na forma do cálculo. Para explicar, vai ser um pouquinho mais. A gente vai ter que fazer outro programa. Vai ter que fazer outro programa para explicar essa forma de cálculo, né? Mas tem a aplicação do fator previdenciário, tudo, enfim. Mas ela consegue se aposentar ali. Então, assim, não é um direito adquirido, né? Ela não chegou a preencher os requisitos, ela estava quase lá. Então, ela teve que continuar contribuindo. Agora, a pessoa que já tinha preenchido os requisitos até a alteração da lei, e ela colocar, não quis me aposentar naquela época. Aí e ela continuou contribuindo, aí entra o planejamento previdenciário, uma análise, porque aí verifica se é vantajoso ela requerer a aposentadoria pelo direito adquirido ou por alguma outra regra de transição devido a essas novas contribuições que ela fez depois da reforma da Previdência. Gente, e até quando vai ter essa regra de transição? Quando que as coisas vão se normalizar e a gente poder entender melhor tudo isso? Sim, a gente falou da primeira regra, né, que teve alteração, mas também tem outra regra de transição que é a por pontos. Essa vai aumentando 1 ponto a cada ano. Então, hoje, né, neste ano, a mulher ela tem que ter 92 pontos e o homem 102 pontos. E como é que se chega nesses pontos? Você tem que somar, no mínimo, o tempo de contribuição 30 anos para mulher e 35 anos para homem. Você soma o tempo de contribuição e a idade. Então, somando o tempo mínimo de 30 anos para mulher e a idade, se chegar a 92 pontos,
ela pode obter aí a concessão dessa aposentadoria que não tem aplicação do fator previdenciário. Então, é uma aposentadoria bem vantajosa. E o homem, 35 anos de contribuição no mínimo, somar pela idade, e se chegar nos 102 pontos, ele consegue a concessão do benefício. Aí, essa pontuação, ela vai para homem, né? O homem vai atingir 105 pontos até 2028 e a mulher vai atingir 100 pontos até 2032. Até 2033, desculpa. 33? 2033 ela vai atingir os 100 pontos. Daqui a pouco nós vamos chegar no 2100 mesmo. Daqui a pouco sim. Então, assim, o último ano que vai finalizar, né, digamos assim, essas alterações vai ser em 2033. Aí depois passa a valer a regra que foi estabelecida em 2019. Exatamente. Que é a do 65 para o homem, 62 para a mulher. Ou 105 pontos para o homem ou 100 pontos para a mulher. E os pontos continuam valendo também. Continuam. Gente, isso daí realmente... Como é que vocês trabalham com isso, né? E o que mais que tá em discussão? Porque nós estamos ouvindo já falar em nova reforma da Previdência. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sim. Mas toda essa transição tem gerado muitos problemas. Como é que está sendo a concessão dos pedidos de aposentadoria? Olha, como em qualquer época, sempre teve algum tipo de erro, né? Nós temos, hoje em dia, tem muita concessão de benefício que está sendo de forma automática. Não significa que não tem erro também, né? Muitas vezes, às vezes, algum tempo de contribuição que a pessoa tem na carteira de trabalho e não consta no CNIS, né? O robô faz lá o cálculo, às vezes concede aposentadoria, mas tem vínculo empregatício que não estava lá no sistema, mas ela tem na carteira de trabalho. Então, sempre vai ter erro. E também quando vai na mão de algum analista, né? Nós somos seres humanos, a gente tem falhas, então acaba tendo erro. Então, acaba acontecendo muitas vezes da pessoa dar entrada na aposentadoria, só que quando ela deu a entrada, como eu disse no início, ela preencheu os requisitos para 2 tipos de regra de transição. E aí o INSS não concedeu o melhor benefício, concedeu o benefício de menor valor, né? Então, tem erro sim, como também tem regra do descarte das contribuições, né? Então, a pessoa... ela pode descartar no cálculo do valor do benefício as menores contribuições, contanto que ela mantenha o mínimo do tempo de contribuição daquela regra de transição, pode descartar. Então, às vezes, o INSS, na hora de aplicar essa regra do descarte, ele faz de forma errada. Isso a gente tem bastante revisão nesse sentido, da regra do descarte. Então, sempre tem erro. E aí, todo erro também é passível de correção. Então, dá para tanto requerer essa correção na via administrativa ou ingressando com uma ação judicial. E na via administrativa sai realmente a revisão? Eles Algumas conseguem? revisões saem, sim. Só que o problema da via administrativa não é muito diferente também do judicial, né? É o tempo que demora. Porque às vezes você faz o pedido de revisão, não tem naquele primeiro momento o reconhecimento do direito, cabe recurso na via administrativa. Muitas vezes esse recurso ele é conhecido, né, na junta recursal ali do INSS, porém às vezes fica anos aguardando também uma análise desse recurso. Mas quem entrou com recurso continua recebendo o benefício no valor que saiu quando ele se aposentou. Sim, uma coisa que muita gente tem medo, né? Que pergunta, nossa, eu vou pedir a revisão, mas eu não vou perder meu benefício, né? O valor não vai diminuir? Então, assim, existem alguns casos que pode sim ocorrer. O cancelamento do benefício, a diminuição do valor, caso na concessão da aposentadoria, o INSS tenha errado, só que errou não para diminuir, errou para mais. Então, às vezes, acontece, a gente vê casos, né? Que às vezes o INSS, ele verifica que ele incluiu lá um vínculo que não era da pessoa, né? Então, pode ter erro também, né, nesse sentido. Então, por isso que é muito importante, antes da pessoa fazer um pedido de revisão administrativa, porque muitas pessoas vão lá sozinha, né?
dá entrada na revisão, ponto. Chega até errado É, aqui. só isso. Só fala assim, tá errado o meu benefício. Nem apresenta quais são os motivos, Uhum. né? A fundamentação. E se o INSS, na hora que ele for pegar, ele vê que teve um erro que ele cometeu e A que mais. a mais, ele pode revisar aquele benefício. Então, antes da pessoa pedir a revisão, ela tem que procurar alguém para analisar, para ver qual é a situação dela e se realmente vai ter direito a alguma revisão e se aquela revisão vai ser vantajosa. Uhum. Voltando à questão da reforma da Previdência, toda reforma é complicada, né? E traz sérios problemas para vocês, então, porque vocês vão ter que estudar e entender tudo, toda essa mudança. E essa discussão que tem agora, que começou, não é de hoje, já está aí, acho que há uns 2 anos já, de se fazer uma nova reforma. Como é que vocês enxergam isso? Então, Renê, quando a gente escuta isso, no primeiro momento, né, nós como cidadãos, a gente fica um pouquinho revoltado, né? Muitas Uhum, pessoas falam, mas como assim uma nova reforma? Mas a gente também tem que ter um olhar crítico para essa situação. Então, hoje em dia, o que vem acontecendo, né? Muitos trabalhos informais, muitas pessoas trabalhando sem contribuir para a Previdência, né? Automaticamente, a Previdência ela não está tendo receita, né? E aí, como que ela vai conseguir se sustentar pagando os benefícios de quem está recebendo ou lá no futuro, né? Hoje em dia existem muitas possibilidades de trabalho, trabalho remoto, trabalho como motorista de aplicativo, muitas pessoas conseguindo trabalhar de forma autônoma e muitas pessoas não recolhem para a Previdência Social, né? uhum. Também a gente sabe que a Previdência Social recebe também outras contribuições que às vezes ela não tem a devida contraprestação, né? Ou seja, ela recebe algo que ela não vai precisar devolver lá no futuro, como por exemplo, quem é aposentado e continua trabalhando. O aposentado que continua trabalhando, ele está recolhendo para a Previdência Social, só que aquelas contribuições não vai voltar para ele, Uhum. né? Só que a Previdência ela está recebendo receitas. Então, assim, tem os dois lados, né? As receitas que ela recebe, não tem a contraprestação, mas também aquelas contribuições que não chegam para os cofres públicos. Então, se a gente for analisar também essa questão, tendo um olhar também político, né, para a situação, vendo que também a população idosa está crescendo diante do aumento, né, da expectativa de vida. Não tem também, não estamos tendo tantos nascimentos, né, tantas pessoas jovens vindo aí. É, a população envelhecendo cada vez mais. Exato. Então, se a gente for Você vê. olhar num panorama Uhum. geral, realmente, do jeito que está, possivelmente a Previdência não vai conseguir se sustentar. Sim, mas aí é uma discussão de financiamento da Previdência e não de fazer as mudanças. As mudanças que nós vimos, principalmente na última reforma, que foi de cima para baixo, que é o outro erro, né? Que a base, o aposentado, ele não é ouvido, ou o trabalhador, né, que vai se Sim, aposentar, não é ouvido. E fazem e tiram direitos. Nós vimos sim. isso assim descaradamente feito, né? Esse é o caminho de se fazer uma nova reforma ou se discutir esse financiamento da Previdência? Eu acredito que se a gente for olhar por esse lado, né, que se tratando do Uhum, financiamento, realmente resolveria esse grande problema, né? Até uhum, porque a gente também sabe que às vezes existem alguns tipos de desvios, né, da verba sim. Para para outras outras áreas finalidades aqui não também. é. Então acaba sendo prejudicial, né? E, infelizmente, a corda mais fraca é o que acaba sendo prejudicada, né? Que é o trabalhador e o aposentado. Mas essa é uma discussão que a gente tem que ter realmente um aprofundamento, né? Várias entidades, órgãos se reunir e tentar estudar qual é a melhor maneira, porque o mundo está se transformando. Uhum, Né? sim. Então, a gente entender qual é a melhor saída para acompanhar também a transformação do que a gente está vivendo. O Sindinap ele tem feito bastante reuniões, discussões com as entidades que representam os aposentados para colocar exatamente essa questão. Primeiro, ser ouvido. Uhum. Vamos falar de mudança, vamos falar de reforma, ou seja lá o nome que queiram dar. Ouça a base, ouça quem vai ser atingido realmente, coisa que não foi feita até hoje. Eu falei de 2019, mas as outras reformas que ocorreram, inclusive no governo Lula lá atrás, acho que foi no primeiro governo Lula,
o trabalhador não foi ouvido, né? Então Sim. vamos ouvir o trabalhador e vamos buscar alternativas que sejam viáveis, mas que também que não prejudique tanto o trabalhador e o aposentado, que é realmente quem é o dono de tudo isso, né? Mas vamos fazer um resumo sobre as mudanças. O programa era para falar das mudanças que ocorrem, Sim. mas a gente acaba entrando aí no bate-papo, a gente vai falando sobre outros assuntos. Vamos fazer um resumo, então, o que muda para 2025? Então tá, são duas regras de transições que vão mudar. Então a primeira é a aposentadoria por tempo de contribuição com a idade mínima. Então a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e 59 anos de idade, e o homem tem que ter 35 anos de contribuição e 64 anos de idade para 2025. E a outra é a regra de transição por pontos, que hoje a mulher ela tem que somar 92 pontos, sendo que no mínimo 30 anos de contribuição soma com a idade, tem que chegar nos 92 pontos. E o homem tem que ter no mínimo os 35 anos de contribuição, somando com a idade, chegar a 102 pontos. E lembrando mais uma vez que quem está aposentado não precisa se preocupar. Exato. Pode ficar tranquilo. Bom, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa, esclarecer todas essas questões que realmente tira o sono de muita gente, né? E vamos ver se a gente volta a falar sobre isso. Tem muito assunto ainda nessas questões aí sobre a aposentadoria. Sim. Obrigado. Eu que agradeço, amigo. Bom, terminamos aqui mais um Direitos do Aposentado e até a próxima semana.